Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako weli tukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako weli tukuzwe. Olá, eu sou o Pai Marcelo de Logonedé, apresentador aqui do programa Mãe Terra pela TV Com Santos. Quero agradecer a todos os telespectadores que acompanham o programa aqui pela TV Com Santos. Quero pedir licença de entrar nas vossas casas para levar informações sobre cultura, entretenimento, sobre saúde, sobre direito e tudo aquilo que é pertinente para uma sociedade melhor e que muitas vezes não chega a informação a pessoas que se faz necessário e que se necessita. Quero também agradecer a toda a equipe da TV Com Santos, a Gisele, o Reale, o Marcelo, o Rogério, meu assessor, Rogério Correia, ao Felipe e toda essa gama de pessoas que estão sempre aí colaborando com o meu trabalho, seja dentro do terreiro, seja na procissão de Iemanjá de Santos, onde sou coordenador, seja aqui no programa da Mãe Terra, enfim, tudo aquilo que a gente está aí militando, lutando em prol de uma sociedade melhor e uma sociedade de paz. Quero também falar um pouco sobre o nosso entrevistador, que veio no programa anterior e que eu fiz questão que ele voltasse justamente porque é tão rico de conhecimento e eu quero dar esse presente a todos os nossos telespectadores. Vou fazer um breve currículo sobre a pessoa dele. Advogado, militante, produtor cultural, hoje ele é presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB Santos, administrador e gestor de empresas sociais do terceiro setor, palestrante em direitos humanos, nada mais ou nada menos e muito mais, Dr. Renato Azevedo, que aceitou o meu convite outra vez. Marcelo, muito obrigado pela sua vinda. Eu é que agradeço, eu estou aqui muito honrado de estar aqui, meus respeitos aos mais novos, aos mais velhos, aos meus iguais, e uma saudação importante para esse programa que é uma referência na Baixada Santista e que está no Brasil. Eu que agradeço, né? Porque as religiões de matriz africana necessitavam de uma representatividade, né? Televisiva ou pelos veículos de comunicação afora, mas com, na verdade, com aquele empenho que tudo que nós pretos, negros, de matriz africana, tudo nosso é com muita luta, é com muito trabalho, com perseverança e resistência. Mas estamos aí, tem algum tempo, e estamos resistindo para ir para muito, muito mais. O último papo que tivemos, né, acho que no programa anterior, nós paramos na pergunta sobre a economia. Você estava dando as informações sobre a economia do povo preto, do povo negro, das nossas tradições africanas. E assim, foi muito salutar, porque eu tive a oportunidade de fazer, durante a pandemia, uma pesquisa a partir de um roteiro de filme, um roteiro chamado Mães do Fogo. A gente ainda não vai gravar, mas ganhamos um PROAC, eu, o Danilo e a Catarina, Catarina Polinário e Danilo Tavares, e eu, a Produção Preta, com uma equipe, passeamos no litoral de ponta a ponta, de Cananéia até Trindade, e fomos descobrindo riquezas incríveis, sabe? Lugares, restaurantes escondidos que são de matriz africana e que não são gourmetizados, na verdade são raiz, né? Lugares tradição, tradicionalíssimos, que dentro de quilombos, lugares de indígenas também fortíssimos, em que eles, para até se avaliar, sobreviver, vendem os seus artesanatos, né? A gente foi ao povo caiçara, que faz apresentações em rabecas, né? E o caiçara, inclusive, que é parte do povo negro também. Sim. Então, a gente percebeu que havia uma necessidade de mostrar para eles que a economia não está só nos gabinetes, a economia está no dia a dia da sua casa. Na hora que você compra mais um produto porque ele é uma valoração étnica, ou compra menos um produto porque faz parte de uma cadeia racista, você está influenciando na economia. E a gente às vezes não tem consciência de o quanto isso é importante
para a gente marcar o nosso interesse, o nosso desejo. De anos para cá, por exemplo, os comerciais, principalmente de cabelo e beleza, eles ganharam cores de peles pretas. Por quê? Se verificou, como eu disse no programa passado, a pujança, a importância do dinheiro negro nessa história. Os americanos, por exemplo, que são 13% da população total, eles chegaram a ter, no século passado, verdadeiras Wall Street negras. Eles tiveram um espaço, por exemplo, que foi tão invejado e tão combatido que acabou se tornando um lugar de um combate mesmo por causa da evolução da economia negra. Agora nós estamos no século XXI, a economia digital, né? E a população negra, principalmente a população de terreiro, deve se encontrar nesse espaço e dentro das suas tradições, sem romper o segredo e o sagrado, se colocar. Porque a gente percebe que outras religiões, como a evangélica, por exemplo, se coloca e temos fatos que são muito importantes de cuidados deles, de criação de espaços para cuidado dentro da fé deles de pessoas, né? E isso influencia também no dia a dia das pessoas. Cuidado de drogaditos, cuidado de pessoas que estão com fome, cuidado de pessoas que estão em abrigos. Então, assim, o que eu queria dizer e deixar marcado para que a gente possa avançar nós precisamos cuidar da nossa economia dos povos de terreiro. Eu sempre falo sobre esses espaços, né, do modo geral, e também deixo sempre aberto aqui no programa que nós só não recebemos pessoas de terreiro, né? Nós não é só do segmento de matriz africana. Nós estamos aqui abertos a todos os espaços religiosos que abrem suas portas e que contribuem com a sociedade muito, que muitas vezes ninguém sabe, ou muitas vezes nem o governo, né? Ninguém, não é divulgado, não é dito, não é falado. Mas esses espaços, eles são ocupados não somente na questão do sagrado, mas sim da questão social e filantrópica o ano inteiro. Então fica aqui aberto também a quem quiser, é só entrar em contato com a nossa produção e se convide. Não, já está sendo convidado. O que o senhor tem a me dizer, doutor Renato, sobre qual a maneira que essa riqueza cultural do negro e que justamente os terreiros são os detentores de muitos conhecimentos no sentido de alimentação, no sentido de trabalhos artesanais, musicalidade, ritmo, dança, enfim, tudo aquilo, moda, beleza em termos de cabelo, né, de tranças africanas, que cada trança significa uma dinastia, né? Uma herança. Uma herança porque eram identificadas através das tranças que aldeia que você era. E tudo isso já existe há muitos anos dentro dos terreiros. Qual a sua visão e sua orientação como advogado, como conhecedor, produtor e toda essa gama de situações que o senhor vem produzindo, fazendo, contribuindo? Qual o seu conselho, ou sua palavra, ou sua ideia a colocar juntamente? Eu acho que precisa ser de uma parceria, como temos lá o Conselho da Comunidade Negra. Quero mandar um beijo à nossa presidente Diná Evangelista, minha presidente, eu sou vice-presidente lá e sou representante da cadeira de matriz africana. Minha parceira Denise Palhares também, né, mãe Denise. E essa parceria entre conselhos e sociedade civil, né, os conselhos fazendo uma interlocução entre governo e sociedade civil, até onde o senhor acha que isso é viável e de que maneira os povos tradicionais de terreiro podem estar se encontrando e tendo um norte? Eu vou tentar sintetizar, né, o mais que eu puder. A primeira é uma organização interna. Há necessidade dos povos de terreiro se auto-organizarem para se representar através de empresas sociais. Terceiro setor. São igrejas tanto quanto as outras.
A diferença é que é de matriz afro-religiosa. Então, elas têm que ter a sua organização, o seu CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Então, está inscrita no cartório de pessoas jurídicas, está inscrita na Receita Federal, fazer e praticar reuniões para escuta de participação e tirar o talento de dentro dos terreiros. Existe muito talento dentro dos terreiros que poderia ser melhor, não é explorado, mas melhor apresentado. Por quê? Porque a gente foi massacrado, isso é importante dizer como contrapartida, de não fazer. Durante séculos, né? 3 séculos e meio. Em determinado momento fomos caçados, poucas religiões no mundo foram tão caçadas como de matriz africana, caçado, impedido, recentemente a gente fez um documentário em Guarujá, em que contamos, chamado Tarimba e Mandinga em Guarujá, que está no canal da Produção Preta, é um site nosso, e muitos dos representantes, 7 no total, falaram do que havia muita perseguição, furava atabaque, levava embora, isso era feito pela polícia. Agora, há pouco tempo, até apareceu uma reportagem, tem um ano atrás, né, que foi até uma das representantes, uma queridíssima mãe meninazinha, que conseguiram lá no Rio de Janeiro resgatar tudo que foi saqueado pela polícia. Dentro dos terreiros, então, e que virou um museu agora lá no Rio de Janeiro. Essa memória, ela está na carne, na pele de quem viveu, e são os mais velhos. Então é muito natural que os mais velhos tenham esse tipo de desgosto até de mostrar, mas o mundo mudou, e não é mostrar frivolamente um ritual, não, é mostrar de onde vem a nossa matriz, quem somos nós. Mostrar, por exemplo, sobre Mãe Aninha, né? Que era quituteira, portanto, participava de economia, mas foi a mulher que trouxe à luz a Oswaldo Aranha, que levou a Getúlio Vargas a ideia de legalizar as religiões. Não uma única religião. Mãe Aninha foi a fundadora do Ilê Axé Opô Afonjá. Mãe Aninha é uma precursora da liberdade religiosa total. Isso acontece na década de 30, quando ainda existia essa história muito forte de eugenia, que é o bom, o belo e o branco é que serve. Então, a nossa luta, ela não é de agora, ela não é nem do primeiro pisar do negro aqui, é já naquele momento em que havia guerras em África. Só que o Brasil tem um novo padrão pós-vendaval fascista, e é o Renato que está falando aí, nenhuma outra representação, dos últimos 4 anos, em que tivemos muitos desenlaces com essa política. E agora, com o novo governo federal, a gente espera que tudo aquilo que estava sendo aprontado e foi aprontado desde o governo Fernando Henrique Cardoso, portanto, não é governo de esquerda, está sendo aprontado desde o governo Fernando Henrique Cardoso por causa de uma punição internacional do Brasil ser condenado a racista, que a gente tenha não só a proteção contra o racismo, mas o desenvolvimento étnico-racial, juntando aquelas pessoas que, ainda que brancos, entendidos, respeitem e participem dessa economia. Porque a economia em si não tem cor, mas a economia negra precisa ser melhor priorizada. Então tá aí a dica e uma grande informação, até porque o Dr. Renato, além de advogado, é um militante, conhecedor da causa e da nobre causa, que isso é uma nobre causa. Dr. Renato, responda uma pergunta aqui para os nossos telespectadores sobre, além dessa questão das comunidades de terreiro estarem se organizando, legitimando, até onde eles podem contar ou deveriam contar com o auxílio ao poder público, além da iniciativa privada que... Não, então, mas é importante dizer que desde 2010 nós temos uma legislação que é o Estatuto da Igualdade Racial. A religião de matriz africana, por isso o foco, por isso o enfoque,
ela é a única que é legislada, autorizada para poder trabalhar. Se você for procurar aí, a legislação não fala das religiões cristãs. Mas houve a necessidade de criar um escudo de proteção a partir do artigo 23 a 26 do Estatuto da Igualdade Racial para defender algo que estava sendo massacrado ainda em 2010. Então, com esse conhecimento, sim, as associações ou as organizações, os cultos de terreiros são privados, portanto, são de interesse particular. Porém, em função de todo o desgaste, esse que a gente contou agora há pouco, que é invocado a partir do racismo religioso, há uma necessidade de órgãos do tipo a Copiri tomarem um pouco mais de atento para que haja uma melhor atuação. Coordenadoria... Coordenadoria de promoção de igualdade racial e étnica de Santos. Para que nossos telespectadores Isso, entendam. E assim, não adianta ter um funcionário, não adianta ter 2 funcionários. A gente precisa de órgãos que sejam, pelo menos, capacitados em história, arte, economia, administração, desenvolvimento social, assistência social e educação. Lembrando que esses órgãos que o senhor citou agora existem em todas as cidades. Todas as cidades. Na verdade, a necessidade, aqui se chamamos de Copiri, mas é o órgão de gestão pública para a igualdade racial. E esse órgão acompanha o conselho que é, no nosso caso aqui, consultivo, mas existem alguns conselhos deliberativos. Então é importante que essa transversalidade seja permitida a esse órgão, que tem gente desses órgãos que quer trabalhar, mas o governo em si não consegue se conscientizar dessa priorização. Nós vamos entrar numa nova pergunta, uma pergunta muito peculiar, mas só depois dos nossos comerciais. Já voltamos já, fiquem aí. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Saúde é o nosso maior patrimônio. A nossa, dos nossos filhos, dos nossos pais, de quem amamos e de toda a nossa família. Não dá para cuidar sozinho. Você precisa da retaguarda de um bom plano de saúde. Com bons médicos, uma boa rede credenciada, unidades próprias em toda a Baixada Santista e experiência em cuidar de pessoas. Plano Santa Saúde, há 30 anos, sempre perto, cuidando de você. TV é uma plataforma de TV streaming interativa que combina o melhor da TV e do streaming, agregando mais de 140 canais, disponível em mais de 197 países. A Soul TV está disponível para Smart TVs Samsung e LG e smartphones Android e iOS. Além de assistir no conforto de sua casa, você pode assistir de onde estiver. Soul TV, o controle está em suas mãos. Estamos de volta com o programa Mãe Terra pela TV Com Santos. E num papo maravilhoso de uma legitimidade, de um conhecimento vasto, que esse meu grande amigo, o Dr. Renato Azevedo. Dr. Renato Azevedo, eu passaria vários programas tomando essas aulas, né? Estávamos falando sobre as questões jurídica, né? Orientando o povo das comunidades tradicionais de terreiro, como realmente se legitimar e buscar realmente o apoio governamental, até para uma
questão de gerar empresa, trabalho para a comunidade, porque a grande maioria dos terreiros são sempre localizados em comunidades, né? E eu vou aproveitar essa deixa, já que o senhor falou dos terreiros, para falar de 2 outros ambientes que são legitimamente negros e que a gente, na verdade, tem percebido que há uma evolução privada, mas que há um desconhecimento do poder público, e eu estou falando do poder público brasileiro, o paulista e o santista, né? Em todos, que é a capoeira. Né? Sim. Capoeira e que é considerada, foi legitimada como um esporte, patrimônio, né? E patrimônio imaterial do mundo. É importante dizer que hoje há mais de 150 países que lutam, que desenvolvem, que dançam capoeira, né? Não dá nem para dizer que é só luta, mas assim, quanto custa uma calça, o cordão, uma camiseta, o evento, quanto custa para a gente ficar sendo formado durante 14 anos como capoeirista? Quanto o mestre deve receber? O que a gente faz com esse tipo de economia que está longe dos olhos e que pertence à verificação do Conselho da Comunidade Negra, por exemplo, né? Já que uma das nossas tarefas é fiscalizar a ocorrência da cultura. E o outro, o hip hop. O hip hop nasce entre os Estados Unidos e a Jamaica, né? E na década de 80 invade, e tem uma característica. Há relatos históricos de que o hip hop começa na São Bento ao mesmo tempo que começa no Gonzaga. Que maravilha! No Brasil, há risco de Santos ter sido um dos berços do hip hop. Aliás, Santos está sempre como a vanguarda do negro, né? É por conta justamente da história de ser abolicionista, terra da liberdade, um espaço em que temos apenas 32% de integrantes que se autodeclaram negros, mas a gente tem um ambiente, sim, favorável a esse tipo de debate. Agora, lembrando que no hip hop, por exemplo, na década de 90, nós tivemos grupos que estão até hoje, que fizeram uma participação efetiva na escola. E isso mudou e salvou muitos dos adolescentes dos anos 90. O que a gente está fazendo que a gente ainda não integrou como política pública, capoeira, hip hop, samba e matrizes africanas dentro das escolas públicas? E que tudo provém da grande mãe África. Sem dúvida nenhuma. Né? E com o molho do caboclismo brasileiro. Também, aí vem a riqueza cultural. Exatamente. Onde o Brasil é rico na sua mescla, né, de cor, de pluralidade, de cultura. O Brasil é um país... Marcelo, eu vou lhe dizer com todo o empenho, meu coração e ternura. Eu não descanso no Conselho da Comunidade Negra porque eu conheço a potência desse conselho. É o segundo conselho mais antigo. Não, isso e no que se refere a município, é o primeiro mais Sim. antigo. E do Estado é o segundo, né? O Estado é o primeiro conselho. O Estado de São Paulo teve o primeiro Conselho da Comunidade Negra, que é um conselho de política pública para demandas de todas essas naturezas que a gente está falando, do Estatuto da Igualdade Racial, 12 políticas, mas que efetivamente serve para a melhoria de todas as pessoas. Porque se você melhora 54% da população, é impossível a população inteira não melhorar. Nós não estamos querendo para o negro, como nunca quisemos exclusivamente para o negro. Mas se você melhorar a condição daqueles que são economicamente mais vulneráveis, você certamente vai estar avançando em toda a população. Mas o que eu não descanso é o seguinte, é aquela ideia de que não tem jeito. Tem jeito. E o jeito é muito simples. Primeiro, vamos organizar essa política de uma forma prioritária. Porque não dá, por exemplo, para que uma cidade... E aí aconteceu, infelizmente, dê mais valor na época do 20 de novembro para o imigrante do que para a causa negra, que é marcadamente a data referência da comunidade negra. Isso só é possível acontecer porque há um descuido, falta de treinamento, falta de capacitação, falta de trazer e investir em gente que sabe. E olha, tem muita gente do povo negro, tem muita gente dos terreiros que sabe bem como fazer esse trabalho.
Eu vou lhe dizer uma coisa. É uma das coisas que me impressionam muito quando eu vou muito aos terreiros, né? Principalmente a Bahia e em outros estados também. Quando a gente pega os nossos anciões e a riqueza de coisas que da atualidade se necessita e que eles sabem já há milhões de tempos aí, de anos, eles têm um conhecimento tanto na questão cultural, quanto na questão da folha da saúde, a fitoterapia, a cromoterapia, coisas que eles já faziam pai, e fazem. Nós não vamos reclamar de nada, nós só vamos botar fatos, até porque nós estamos aí com o tempo correndo. Quando você percebe que o SUS, Sistema Único de Saúde, que Macota Valdina lutou tanto para a nossa inserção, tanto, né? Tive o prazer de conhecê-la dentro da casa do Xumaré. A gente saudosa. percebe o quanto nós estamos sendo atacados por discriminação, porque você verifica que a acupuntura, que é uma rica tradição oriental, tem espaço no SUS, mas as nossas ervas e plantas, a fitoterapia, não tem. Então, se a gente conseguisse, falando só disso, que o nosso território santista, ele desse olhar para isso dentro da saúde, secretário de saúde, vamos conversar sobre a saúde do povo preto e das curas feitas pela forma das PICs, práticas integrativas complementares de saúde, que estão dentro do nosso poder de apreciação. Não para esquecer o médico, sempre com o médico acompanhando, mas que pode ser um chá da vovó, né? Que sempre curou e resolveu, né? Eu vou lhe falar, eu fico assim abismado que coisas nos dias de hoje, que ainda a prática, né? Como por exemplo um chá de louro, né? Que é muito bom. De hibisco. Né? Bibisco, uma série de coisas que elas já conheciam, elas já utilizam disso, né? A folha de fumo que é usada por uma coisa, a cânfora que era o que elas utilizavam juntamente com a aguardente ali em infusão, as garrafadas. A gente não quer fazer magia, na verdade isso é tecnologia social de terreiro. Conhecimento através das ervas, então, isso é maravilhoso. Se a gente começar a respeitar, e não é um ou outro, mas todos nós, toda a cidade, na verdade, parar de dizer assim, eu sou afrodescendente e tal, mas e o que você faz com isso? É verdade. Então vamos deixar aqui uma súplica a todas as pessoas aqui da nossa Baixada Santista, vamos se unir em um único objetivo, de uma sociedade igualitária, onde todas as pessoas podem ter menos enfermidade, mais felicidade, porque isso só traz grandes benefícios, tira a marginalidade, tira todas essas coisas que acontecem, essas atrocidades do dia a dia para a sociedade, né? Infelizmente, como tudo que é bom dura pouco, nosso programa também se encerra aqui e deixo o senhor à vontade para suas considerações. Eu queria deixar à disposição a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Santos, para toda e qualquer conversa, debate, discussão democrática que venha a ser construído. A gente não precisa brigar, a gente precisa brigar junto contra o racismo. Essa é a minha palavra. Bem, eu quero também agradecer mais uma vez, né, a TV Com. Quero agradecer a Floricultura que manda essas flores lindas, o meu amigo Felipe lá da Gardênia. Agora o nosso querido, meu parceiro João da Onira, onde está fazendo sapatos, nos veste. Agora tem eventos, o João está fazendo em São Paulo e aí por todo o estado de São Paulo aí, e vai trazer para Santos também. Um grande abraço a todos, que os orixás nos abençoem. Agradecimento a todos e a todas por estar sempre conosco aqui. Até o próximo programa e muito axé. Baba yetu yetu liye binguni yetu amina. Baba yetu liye funjina la koeli tukuzwe. Baba yetu liye binguni yetu